pessoal, hoje a gente está numa aula de filosofia para falar um dos mais importantes assuntos cobrados no Enem, que é a tríade da filosofia. Os tópicos abordados na aula de hoje vão ser Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os membros dessa tríade. Começaremos então com uma frase de Sócrates bem conhecida: "Só sei que nada sei". Muitas pessoas já ouviram essa frase, mas não entendem seu significado e a sua importância na teoria de Sócrates, que é a ironia maiêutica. Nós iremos ver isso na aula de hoje. Ok, o que quer dizer ironia maiêutica? A ironia maiêutica tem como seu objetivo quebrar o argumento e chegar a alguma ideia de forma própria, ou seja, ela incentiva a reflexão de um indivíduo. É por isso que Sócrates é tão importante na filosofia, porque é ele que incentiva o ato de filosofar. Ok, então ela se chama ironia maiêutica porque ela é ironia, perguntando e negando as preconcepções, e ela também é maiêutica porque ela chega a alguma ideia de forma própria e ela causa reflexão. Essa ideia de pensamento foi o que levou o assassinato de Sócrates. Ele foi condenado à morte pela sua filosofia. Agora iremos falar um pouco sobre um quadro importante que é a Escola de Atenas de Rafael Sanzio. Nesse quadro a gente pode ver alguns filósofos, mas no centro dele a gente encontra os outros dois membros dessa tríade, Platão e Aristóteles. Foi Platão que deixou os registros do pensamento de Sócrates, e é através dele que a gente consegue conhecer um pouco da filosofia de Sócrates. Mas além disso, Platão também tem a sua própria filosofia e a sua importância até os dias de hoje. Nós iremos discutir alguns elementos desse quadro, mas por favor se atentem a duas coisas principais. Esse aqui é Platão, que aponta para cima, e esse aqui é Aristóteles, que aponta para baixo, ou seja, aqui. E lembre-se desses dois elementos quando a gente for analisar esses dois filósofos. Ok, então falaremos um pouco sobre a teoria de Platão, do mundo inteligível e o mundo sensível. Enquanto o mundo inteligível é guiado pela razão, o mundo sensível é guiado pelos nossos sentidos. É por isso que Platão acredita que toda a verdade só está no mundo inteligível, que ela só será atingida por meio da razão. Lá é onde está a verdadeira essência das coisas, enquanto aqui no mundo sensível, que a gente percebe pelos nossos sentidos, a gente só tem pequenas impressões do que a razão na verdade revela pra gente. É por isso que Platão valoriza o mundo inteligível, e é por isso que ele aponta para cima, porque para ele a verdade está acima das coisas e não aqui na Terra. A teoria de Platão se chama a teoria da reminiscência justamente por isso, porque ele acredita que conhecer é relembrar. E relembrar o quê? Relembrar o que estava no mundo inteligível. Então, para ele, o verdadeiro conhecimento só é atingido quando a gente consegue a razão no mundo inteligível. É lá que as coisas de verdade estão e é lá que nós temos que caminhar para atingir a verdade. A gente também debate sobre o belo, porque para Platão o belo só estava no mundo inteligível. E aí vem uma curiosidade, que é por isso que Platão era tão contra os artistas e qualquer manifestação artística, porque ele acreditava que a arte que representa o que há aqui na Terra seria um afastamento ainda mais do mundo inteligível, porque o mundo sensível já está uma camada abaixo do mundo inteligível e a representação da arte do mundo sensível afasta ainda mais da verdade do mundo inteligível. Também falaremos um pouco sobre o mito da caverna de Platão, que provavelmente vocês já ouviram falar. Ele é bem conhecido até os dias de hoje por ele ter uma simbologia tão importante no que diz da nossa realidade, que é tão manipulada por certos meios ou pessoas. Então vamos lá. Essa imagem representa o mito da caverna. Ela conta sobre a história de homens que eram acorrentados no fundo de uma caverna e atrás deles, onde tinha uma parede, passavam outros homens que levavam figuras que faziam sombras que refletiam na parede da caverna por causa de uma fogueira. Então aqui vocês podem enxergar os homens acorrentados e as pessoas caminhando com figuras. Por eles estarem acorrentados, eles acreditavam que o que eles viam como o reflexo da caverna era a realidade, até que um desses homens se livra das correntes e escala até a entrada da caverna. Lá
Primeiramente, ele se cega pela luz do sol, mas logo depois ele consegue enxergar as coisas. Então, antes, o que era conhecido como a sombra da árvore, ele consegue ver a árvore de verdade. Isso tudo porque ele consegue atingir a razão. Esse homem, que é conhecido como filósofo, é o responsável por conseguir atingir a verdade do mundo inteligível para Platão. A partir daí, ele tenta descer na caverna de volta e contar para as outras pessoas o que ele tinha visto, que todas essas sombras não são a verdade em si e que a verdade está no mundo de fora. Essas pessoas não escutam ele, acham ele louco, mas dessa história toda a gente consegue atingir uma simbologia muito profunda no que diz respeito a como que a gente é manipulado pelos meios. Por exemplo, como que a gente é manipulado pela mídia e como a gente não percebe isso, acreditando que o que a gente está vendo através das telas é uma verdade quando a verdade só está no mundo de fora. A gente pode traçar muitas outras simbologias, mas o nosso tempo é curto e a gente vai ficar por aqui. Também falaremos um pouco sobre a política e a ética de Platão. A política ideal de Platão era a sofocracia, o governo dos filósofos. É por isso que ele defendia o mito da caverna, porque ele acreditava que só através da filosofia a gente conseguiria atingir a razão. Uma das primeiras utopias criadas na história é a Calípolis, que é a cidade-estado perfeita de Platão, que era governada por filósofos, onde tudo era perfeito. Então, a gente também atribui uma importante função ao Estado no que diz a formação de um indivíduo. Nisso, a gente relaciona a teoria ética com a teoria política de Platão. Nela, a alma de bronze corresponde à alma apetitiva, a alma de prata corresponde à alma irascível e a alma de ouro corresponde à alma superior. De baixo para cima é como a gente lê esse gráfico, por assim dizer. Então, as pessoas que eram menos instruídas no quesito de educação correspondiam à alma de bronze ou alma apetitiva, que eram os artesãos, os comerciantes e pessoas de baixa classe, por assim dizer. Depois de mais tempo de estudo, eles atingiam a alma de prata e a alma irascível, e eles poderiam defender o Estado como guerreiros ou como militares. E depois de muito tempo de estudo, só aí eles conseguiriam atingir a alma de ouro, ou alma superior, que os tornariam aptos para governar um governo, porque eles se tornariam filósofos e essa capacidade de pensar seria o suficiente para que eles pudessem governar uma cidade-estado. Ok, pessoal, agora nós vamos para o nosso último filósofo, que é Aristóteles. Ele teve seus estudos através da metafísica, que explica o ser em geral. Lembra daquela imagem da escola de Atenas de Rafael Sanzio? Então, era Aristóteles que apontava para baixo, porque para ele não existia um mundo inteligível e só um mundo sensível, porque a verdade está aqui no que a gente vê agora só e agora em diante. Então a ideia tem origem da abstração, ou seja, os nossos sentidos. O nosso intelecto passa pelos nossos sentidos. E só assim que isso pode ter um significado, porque nós damos significados às coisas e é alocado por si próprias. Ok, agora falaremos um pouco sobre conceitos essenciais da teoria aristotélica. Sobre a substância, que pode ser essencial ou acidental. A substância é essencial quando, se ela não tiver essa característica, ela deixa de ser aquilo que ela é. E ela é acidental quando o que ela tem pode ser retirado e ela ainda vai continuar sendo o que ela é. A matéria é do que é composto alguma coisa, algum objeto que a gente está falando. E a forma pode ser dividida em potência e ato. Ela é potência quando ela pode vir a ser algo, e ela é um ato quando ela é o que é aqui e o que ela é agora. A gente pode explicar um pouco de potência e ato melhor através desse esquema. Aqui a semente é uma potência, ela pode vir a ser algo que é a árvore, que é o ato em si. Então o ato é o que ela é aqui e agora, e a potência é o que ela era antes. Aqui a gente também tem uma outra relação de potência e ato, porque aqui a árvore é uma potência e o ato são o que pode ser construído através dessa árvore. E agora falaremos um pouco sobre a teoria das 4 causas e o primeiro ato para Aristóteles. As 4 causas para Aristóteles são a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final.
A causa material, como diz seu nome, é do que é feito algo que a gente está analisando. A causa eficiente é o que dá impulso ao movimento, que faz com que aquilo aconteça. E a causa formal é aquilo que tende a ser. É uma causa por si própria, uma causa. E a causa final é a finalidade, diz para que aquilo é feito. Falaremos um pouco sobre a ética aristotélica, que diz respeito à eudaimonia. Ele defende que tudo que nós fazemos visa o bem, e é isso que é definido por ética. Ele dá os conceitos de bem e felicidade, que são bem distintos. Enquanto bem é a atividade exercida de acordo com uma virtude, que a gente vai falar de acordo com a teoria das virtudes, logo após, e felicidade, seria a atividade da alma que segue princípios racionais. A teoria da mediana fala sobre vícios e virtudes. Para a gente conseguir atingir a verdadeira felicidade, nós temos que buscar as virtudes, que está entre dois vícios. Então, a virtude da coragem pode ser reduzida ao seu mínimo, como um vício, que é a covardia, ou como seu máximo, que é a temeridade. Para a gente conseguir atingir a felicidade, nós temos que equilibrar esses dois vícios para só assim atingirmos o caminho da virtude. Para terminar, a gente vai falar um pouco sobre a política de Aristóteles, como ele se baseava na filha, que é a amizade, e que não se separa da justiça, e a importância da lei, que rege a ação dos cidadãos. Para ele, cidadão é aquele que exerce funções políticas e funções públicas, além de administrar a justiça. É justamente por isso que ele exclui artesãos, comerciantes e trabalhadores, porque eles não exercem política em si, então eles não eram considerados cidadãos. Além disso, Aristóteles era a favor da escravidão porque ele considerava os povos bárbaros, ou seja, os povos não gregos, como inferiores. E ele defendia a politeia e não a democracia, porque ele acreditava que a democracia era uma forma degenerada da politeia. Ok, pessoal, agora só para finalizar a aula, nós temos um pequeno esquema da tríade da filosofia e seus principais pensamentos. Então, nós temos Sócrates com a ironia maiêutica, nós temos Platão com a teoria da reminiscência, de conhecer a relembrar, a importância da sofocracia e do mito da caverna até os dias de hoje. Nós também temos Aristóteles com seu pensamento acerca da metafísica, da potência e do ato, da teoria das quatro causas, a teoria da mediana e a eudaimonia, que busca pela felicidade. Então é isso, pessoal. Desculpa se a aula pareceu um pouco atropelada, mas são muitas coisas que são importantes para a gente entender sobre esses três filósofos. Obrigada pela atenção e continue assistindo os nossos vídeos.